Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de setembro de 2013, é um domingo. O verbete é de número 2767, ele tem 7 páginas, 45 logias e 11 máximos. O título é Revisão Gráfica Parapsíquica na especialidade Autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa, veterana na Conscienciologia, Regina Camilo. A Regina Camilo, ela é fonoaudióloga, otoneurologista, semioticista, é mestre em psicologia, professora de especialização e mestrado em distúrbio da comunicação humana, é brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2001, coordenadora da AIC Reconsciência e é tenepsista desde 2001. A revisão gráfica parapsíquica é o paramétodo revisístico textual a partir do paradigma consciencial, no qual o produto revisado se torna mediador interacional, gerador de campos comunicativos interdimensionais pensênicos, visando a ampliação ideativa, a interassistencialidade e a concretização da GESCOM. Na pensenologia, nós destacamos a interação pensênica dos campos interdimensionais gráficos do texto revisado, as assinaturas pensênicas das marcas de revisão, os assistêncios pensênis promovidos pela evocação temática do texto. Na fatologia, a revisão em si, a reescrita de si, a releitura de si. A revisão em si não, é revisão de si. Tá? A releitura do outro, a presença consciencial, a disponibilidade interassistencial, o continuismo do trabalho assistencial via pesquisa, o ato de pesquisar-se pesquisando, o ombro a ombro no cumprimento da PROEX, o apoio às GESCONs do outro, a revisão de bastidor, a presença consciencial lúcida extrapolando a intercognição, a zona de desenvolvimento proximal nas interações conscienciais geradoras de aprendizagem evolutiva. Na parafatologia, a descoincidência holossomática promovida pela imersão no experimento da revisão. Os diálogos transmentais do para-revisor e das equipexes. A transmentalidade autodiscernida. A alfabetização parapsíquica. A parametodologia da revisão gráfica parapsíquica vivenciada. A parapercepção do texto enquanto campo interdimensional, a conexão multidimensional às amizades raríssimas no trabalho ombro a ombro da Tares grafopensênica. Na argumentologia, nós destacamos a parametodologia, na qual a autora, neoverbetógrafa, concernente à detalhismologia, ela lista 3 passos da revisão gráfica parapsíquica, com 3 indicações pragmáticas cada, enquanto técnicas otimizadoras do paramétodo revisístico textual. O parágrafo prosêmica, onde ela exemplifica, né, dá 3 exemplos otimizadores da postura do intercâmbio entre pesquisadores, quando esse pesquisador, autorando, está geograficamente distante do revisor e envia por processos, né, eletrônicos, né, o manuscrito digitado. Também o parágrafo pesquisologia, que com base na autoexperimentologia, ela apresenta 13 áreas ao modo de etapas da pesquisa realizada a partir do paramétodo gráfico revisístico, passíveis de ampliar a compreensão do trinômio pesquisa, autoria, publicação. E o parágrafo mental somatologia,
sob a ótica da autopesquisologia, ela apresenta 10 argumentos úteis para o pesquisador refletir sobre o paramétodo da revisão gráfica parapsíquica, enquanto otimizadores da pesquisa realizada a partir da prática revisiva diuturna. Ainda na página 24, nós encontramos o parágrafo holocarmologia, que no universo da conscienciometrologia, a autora apresenta 10 efeitos benéficos recebidos na aplicação do paramétodo da revisão gráfica parapsíquica. Na remissiologia, nós destacamos consciência gráfica, pesquisador conscienciológico, prioridade da escrita, revisão conscienciológica e teatro conscienciográfico. Frase enfática: a revisão gráfica parapsíquica potencializa o sinergismo paracognitivo dos especialismos técnicos e holobiográficos na concretização das GESCONs e avanços da conscienciologia. Questionologia: você já avaliou o papel da revisão multidimensional de textos na concretização das GESCONs e da maxis proexis grupal? Já se predispôs assistencialmente, enquanto facilitador da pesquisa e da escrita de outra consciência? Bibliografia específica, a autora apresenta 10 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo, ele selecionou as expressões heterocrítica, hololeitura, autorado, análise, publicação, para revisão, para psiquismo, para conhecimento, cientificidade, intelectualidade, grafopensenidade, multidimensionalidade, conscienciometria, cogniciologia, comunicologia, autodiscernimentologia, interassistenciologia, mental somatologia, parametodologia e pesquisologia. Antes de passar as perguntas, eu vou fazer aqui a divulgação da Feira Internacional do Livro, aqui em Foz do Iguaçu, que vai ser realizada do dia 30, ou seja, já começou, né, desde anteontem, até dia 8 de setembro. Tá? Destacando aqui o dia 4 de setembro, que é a feira, a programação especial da Conscienciologia. Então, vários autores nossos aqui estarão nessa feira fazendo a divulgação e esclarecimento para o público de modo geral. Então, tem oficina da dinâmica da escrita, às 9 horas da manhã, com a professora Julieta Mendonça, na divulgação do livro Manual do Texto Dissertativo. Às 9h30, tem outra mesa de debate, Movimentos Sociais e Poder, com a professora Rosemary Salles e com Maximiano Raimann, que são os 2 livros dele, né? O da Rosemary é Consciência em Revolução, e do Maximiliano é Síndrome do Ostracismo. Aí, às 15 horas, tem mesa de debate com os fenômenos parapsíquicos, que é com a Lucy Lutfi, com Voltei para Contar, e com Júlia Almeida, Qualificação da Consciência. Na mesa de debate número 3, que vai ser às 16h30, o Moacir Gonçalves e a Rosemary, a Lilian Zolé e o Guilherme Kunz vão estar debatendo técnicas parapsíquicas com seus respectivos livros, né? E às 18 horas, a mesa de debate é sobre produtividade na juventude, com Felipe Coupa, Alexandre Zaslavski e Malo Balona. Malo Balona com o livro Síndrome do Estrangeiro e o Felipe e o Alexandre com a imersão existencial. E aí a gente pede a participação de todos para movimentar, né, esse dia da Conscienciologia lá na feira, certo? Depois a gente faz outros comerciais, se o tempo permitir, tá bom? Bom, antes de passar a pergunta, eu vou dar a palavra a você para você contextualizar para a gente que esse verbete é produto de pesquisa longa sua, né?
Aí a gente já tem 3 perguntas de teletertulianos, a gente volta para a pergunta dos teletertulianos, né? E depois a gente abre para vocês, tá bom? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui debatendo ideias. Nós realmente, esse espaço multidimensional é fundamental para todos nós e para a nossa holobiografia, porque é um momento de síntese, né, de atualização. Bom, esse verbete, ele é fruto de uma pesquisa desde 2001, né? Eu venho de um histórico da ciência, da ciência cognitiva, eu pesquiso linguagem, cognição, há 31 anos. Então, quando eu cheguei na Conscienciologia, em 2000, eu já pesquisava isso há 18 anos. Então, quando eu cheguei de uma forma muito autolúcida, era isso mesmo que eu queria, né? Então, quando eu comecei meu voluntariado, me foi feita uma proposta de trabalhar com outros voluntários da Conscienciologia para nós pesquisarmos o que seria uma pesquisa multidimensional e como a gente poderia ter avanços dessas pesquisas multidimensionais. Então, na época, a gente começou todo um projeto de pesquisa buscando fomentar a pesquisa entre os pesquisadores voluntários da Conscienciologia. Então, essa equipe, né, nós estávamos muito interessados em discutirmos essas coisas, em pensarmos na estruturação de parametodologias visando a multidimensionalidade. O que eu percebi dentro desse meu processo de voluntariado, onde eu poderia contribuir? Dentro da minha experiência de parametodóloga, eu tinha essa percepção minha inata, isso era algo que eu já refletia desde muito pequena. Na verdade, eu penso em tudo isso desde 3, 4 anos, então era algo muito inato. Então, quando eu cheguei nesse trabalho, uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou uma pesquisadora de cognições e de interação entre cognições, né? Eu trabalho com isso, né? Com distúrbios de aprendizagens e sobre cognições. Aí, uma coisa que me chamou a atenção como pesquisadora multidimensional é a necessidade da gente começar a pesquisar como é uma cognição na realidade multidimensional. Então, o que é a gente começar a entender a nossa cognição a partir da multidimensionalidade? Até por uma questão parademográfica. Nós estamos numa relação que, mesmo que seja didática, para uma consciem e 9 consciexes. Então, se a gente não começar a pensar em métodos de entender essa interação multidimensional, essa comunicabilidade multidimensional, essa convivialidade multidimensional, eu fico pensando nos nossos processos de aprendizagem e de evolução em relação a isso. Então, dentro desses projetos, a gente lançou muitas metodologias, e entre elas a revisão gráfica parapsíquica. Hoje, a revisão gráfica parapsíquica, depois desses 12 anos de pesquisa, já viraram alguns artigos. Hoje, eu estou muito feliz que está aqui concretizado esse verbete, e ela será uma metodologia também que já está sendo dos processos de alguns livros que eu estou buscando escrever sobre parametodologia, sobre essa técnica da revisão gráfica parapsíquica. Então, um dos desafios é, a partir dessa preceptoria de pesquisa, como a gente fazer uma interlocução com o autor pesquisador a partir de um texto e, de fato, mergulhar e perceber o nosso papel interassistencial de aprendizado via esse campo gráfico, que são as escritas e toda essa interação dos autores. Então, mais ou menos por aí que essa pesquisa anda caminhando. Tá ótimo. Agora a pergunta agora do teletertuliano. A verbetógrafa professora Regina, na Estrangeirismologia, página 19, primeira linha, poderia detalhar a peer review multidimensional do revisor parapsíquico e das equipexes de amparo técnico visando a publicação? Olha, o que acontece hoje dentro da academia numa visão unidimensional? A gente pensa em revisões impares. O que é uma revisão em pares? É quando eu tenho um outro pesquisador que também está interessado ou na temática, ou no método, ou na experiência, a gente tem pares para dar um salto nessas pesquisas. Então, fazendo uma analogia, já que a gente está buscando trabalhar essas pesquisas, trabalhar essa revisão gráfica a partir de uma interassistencialidade, isso é, a gente criar uma rede entre pesquisadores em que a gente tenha esse objetivo holobiográfico das pesquisas, das nossas atualizações. Então, eu fiquei pensando como funcionaria multidimensionalmente essa interação entre o revisor, o autor, essa rede de pesquisadores e as equipes extrafísicas. Porque, na verdade, quando a gente traz um tema,
a gente não está trazendo sozinho, a gente está trazendo todo um processo de autorrevezamento multissecular. Então, é muito importante a gente buscar essa lucidez de ver o nosso papel enquanto um agente desse campo e desse grupo de pesquisas. Então, eu sempre tive essa preocupação positiva, nessa preocupação de como entender mais esses campos interativos para realmente ser um mediador e um facilitador desse processo. Porque quando a gente atualiza a gente contribui com uma GESCOM de alguém, e quando a gente se coloca como um revisor, não tem jeito, a gente nos revê, a gente atualiza. Então, eu sempre tive muita perseverança, né, para tentar entender esse processo multidimensional. Então, é nesse sentido esse termo. Na Fatologia, página 19, primeira linha, poderia aprofundar mais sobre a revisão de si, a reescrita de si, a releitura de si e a releitura do outro? Gostei muito dessa sua sequência. Olha, veja, o que é revisão? É revisão, é uma nova visão. O que é revisar? É rever de novo. Então, imagina, o que a gente está interessado na evolução? Da gente nos revermos o outro, nos experimentarmos nisso. Agora, para isso, a gente tem que ter um nível de despojamento no sentido da não expectativa de nós mesmos, na não expectativa do outro e, de fato, nos permitirmos o quê? Sermos cognições, consciências e interação. Então, eu acho que esse método, eu acho que ele não é o único, eu ando pensando em outros, e trabalhando e pesquisando em outros métodos, mas eu acho que a revisão gráfica parapsíquica, ela é um paramétodo que nos ajuda muito na aprendizagem evolutiva, na evolução e na atualização holobiográfica. Porque na hora de fato que eu me predisponho a ter contato com o outro, estar presente, fazer isso da forma mais lúcida que se puder, você está trabalhando num campo interdimensional em que você está entendendo ou buscando entender o funcionamento do outro, sustentar esse campo dessas ideias que chegam e as consciências e as holobiografias que estão envolvidas nisso, e para isso o revisor ele tem que se olhar muito. Ele tem que parar e se enxergar muito. Por quê? Porque a partir desse tema, desse texto, não tem jeito, é uma volta para casa. Por quê? Porque a gente está o tempo todo se posicionando como isso diz respeito a nós mesmos. Então, eu comecei aqui na fatologia por aí, nessa revisão de si, do outro, na releitura, porque eu acho que é esse processo, pelo menos o que eu vivencio nesse método, é esse o processo mesmo. É uma mega oportunidade de nós nos vermos, nós nos entendermos, buscar entender o funcionamento do outro, por isso que eu digo que são intercognições. A gente vê o funcionamento do outro e nos permitirmos, com isso, aprendizado e atualizações holobiográficas. Como você falou na definição, né, o produto revisado, ele se torna o mediador, né? Isso é interessante. Porque, na verdade, assim, as nossas interações, elas são o tempo todo assim. Só que na hora que você usa um método que a gente utiliza a linguagem gráfica, ele facilita essa parapercepção. Por quê? Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Então, a nossa mediação, ela tem muitas formas, né? Tem a respiração, tem a mão, tem o olhar, tem tudo. E aí, isso é efêmero. Aqui não será tão efêmero porque nós estamos gravando. Agora, veja, quando a gente tem uma interação em campo multidimensional via gráfico... Tá aí, registrou. Registrou. Então, e quando a gente depois toma contato com isso, se a gente fez um registro parapercepciográfico, a gente tem a condição de entender como a gente estava naquele momento e como a gente estava agora. Então, realmente, a comunicação multidimensional via campo gráfico, em que a gente tem esses signos gráficos, grafêmicos, os confores gráficos, eles são muito peculiares e, se a gente souber lidar com isso, são ferramentas de evolução muito pragmáticas, muito concretas, né? E mais, aí a gente perceber que a gente pode fazer esse nível de interassistência, porque, para mim, o revisor, o leitor, ele é o que mais aprende, ele está tirando o maior proveito, mas a gente também tem uma chance, onde a gente estiver, na nossa casa, por exemplo, a trabalhar com esses campos interdimensionais, e são mega oportunidades de atualização o tempo todo. Então, eu acho que os métodos que envolvem escrita e leitura, se a gente souber
aproveitar são palcos interativos, evolutivos, muito otimizados. Ainda na fatologia, página 19, quarta linha. Quanto à revisão gráfica parapsíquica, melhorou a escuta e a ausculta atenta no seu dia a dia. Olha, eu trabalho muito, é meu temperamento, isso eu não tenho dúvida que Só isso... completar que eu acabei esquecendo de ler a última frase, porque aí você já responde tudo junto. Tá. Qual a diferença entre escuta e ausculta? Tá. Aí você contestou. Olha, veja, uma das coisas que eu acho mais sérias em termos da gente pensar numa cognição multidimensional é a gente, de fato, trabalhar com o nosso atributo da presença consciencial. O que é a presença consciencial? É a consciência, ela buscar ter o autodiscernimento de saber onde ela está naquele momento. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai ao supermercado, mas está com a cabeça no banco. Outras vezes ela está lendo e está com a cabeça, sei lá, que tem que caminhar. Aí ela está caminhando e está pensando que ela não está estudando. E aí ela não vê onde, de fato, ela está presente. Então, eu acho que o atributo da presença consciencial ela é fundamental e eu não acho que seja um atributo tão fácil de ser desenvolvido, porque a consciência presente, onde quer que ela esteja, no intrafísico, no extrafísico, projetada, enfim, se ela tem esse atributo, ela vai ter uma predisposição de estar presente. Então, isso ajuda muito essa vivência multidimensional e desses campos. O que é a escuta, né? A escuta, em termos de um processo cognitivo, é aquele momento que a consciência ela está aberta para a apreensão. Então, por exemplo, eu posso escutar via ouvido, mas eu posso escutar via pele, via tato. Eu posso escutar via leitura, isso é, eu tenho um contato com isso e eu tenho essa apreensão. É a apreensão, a apreensão, né? Então, as pessoas, nós, as consciências, somos muito ruidosos, até porque somos pouco presentes, né? A partir do momento que a gente é mais presente, a gente está vivendo aqui e agora, então a gente começa a ter mais chance de viver os processos. E vivendo os processos, a gente está mais pronto para as apreensões do aqui e agora, da escuta do que aqui e agora. Só que estar na escuta e não estar na ausculta fica estranho, né? Então, quando eu coloquei aqui a ausculta, e por isso que eu digo que a cognição multidimensional não é simples, né? Como, já que a realidade é multidimensional, já que nós estamos aqui numa interação de formas diferentes, de consciência diferentes, com cognições diferentes, com expectativas diferentes, com níveis evolutivos diferentes, como a gente se acalmar para, de fato, estar mergulhado nesses campos e aprender, fazer apreensões desse campo. Isso, para mim, é um tema muito importante, impactante, porque eu, em termos de pesquisador, eu trabalho com a questão da cognição, mas eu trabalho com os distúrbios, né? Então, eu trabalho com as dislexias, com os autismos, né? Com as pessoas que têm uma dificuldade auditiva. Então, eu trabalho tanto com pessoas absolutamente comuns e pessoas especiais, né? Então, veja, convivendo com um disléxico, por exemplo, a gente percebe quanto é difícil uma leitura de mundo, né? E leitura gráfica. Aí eu pergunto, e como está a nossa dislexia multidimensional? Então, eu acho isso muito sério. Agora, como a gente vai começar a fazer essa apreensão de campos e buscar essas leituras e ter a paciência de trabalhar com registros, com banco de dados, com autopesquisa, isso precisa de uma postura persistente, de um continuismo, né? Então, veja, esse método da revisão gráfica parapsíquica, eu acho que é um excepcional laboratório de presença, de ausculta, de escuta, de apreensão, né? E qual vai ser o campo que vai ser, digamos, o facilitador de tudo isso? O texto gráfico-grafêmico. Isso é esse texto aqui com letras, com pontuação, né? Por quê? Porque as consciências envolvidas nesse processo estão aqui. E na hora que eu me coloco como leitora e revisora, eu crio um campo de interação pensênica. E o que a gente faz com isso? Como que a gente lê o jornal em casa? Como a gente vê o filme, né? Então, eu acho que é muito sério a gente estudar
esses campos interdimensionais. Agora é interessante que até tem um paradoxo aí, né? Porque na hora que você vai gravar, você está trazendo para o intrafísico a ideia que é multidimensional, né? Então, assim, a ideia continua sendo multidimensional, mas a grafia é algo físico, que vai ficar perpetuado aqui no físico. Então, tem um paradoxo, não é contradição, mas é um paradoxo. Você sabe que eu sou uma parasemioticista, eu estudo muito, isso para mim assim, é algo inato, né? Então, veja, quando a gente está nas apreensões, então eu estou na leitura, eu estou na escuta, eu estou na sensação. Na hora que eu estou na emissão, eu estou na fala, eu estou na escrita, né? Então, é muito interessante a gente pensar didaticamente isso, porque o tempo todo nós estamos na emissão e na recepção. Então, aqui eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Então, esses processos de aprendizagem evolutiva que a gente tem o tempo todo, é muito sério, a gente tem que estudar muito isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente está lá no chuveiro pensando, e nós não estamos sozinhos, a nossa pensenidade está lá, as consciências estão lá, nossa holobiografia está lá. Então, veja, na hora que a gente percebe a nossa responsabilidade enquanto uma consciência em interação, isso muda completamente a visão de peça interdimensional, de epicentrismo multidimensional. A gente puxa a nossa responsabilidade, não tem outro jeito. Porque sou eu na interação multidimensional. E o que eu faço nessa diferença? E o tempo todo. E o tempo todo. E não vai acabar, né, nesse sentido. Porque a vida é contínua. Agora, você está consciente, mas você é uma consciência. Você estará consciente, você... né? O professor Valdo comentou isso hoje na minha tertúlia, da infinitude, né? Da na vida. verdade, é uma pancognição, né? Então, como que a gente lida com isso? Então tem que estudar, tem que pesquisar, porque senão a gente vira fantoche nesse processo todo. Então, Regina, esse trabalho, né, de revisão, essa interação multidimensional gera essa assinatura pensênica, né, que você coloca na pensenologia, assinatura pensênica das marcas de revisão. Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso e também a repercussão disso nessa assistência que você falou, né, interassistência multidimensional e também no autorrevezamento multiexistencial. Olha, isso para mim é um valor. Isso é um valor inato. É um valor inato, né? Para mim, eu não tenho dúvida que eu já lido com isso em outras vidas, porque é inato, é um valor inato, né? E quando é valor, você não tem como jogar, você é aquilo, não tem muito jeito. Agora, veja, o que eu acho muito mais sério, a gente, por isso que eu digo que pensar, ter uma cognição multidimensional, não é uma coisa tão simples, e muitas vezes a gente precisa de muitas vidas para começar, de fato, entender, porque o processo aí, a multidimensionalidade está aí. Então, na verdade, o tempo todo, nós somos assinatura pensênicas, nós somos consciências gráficas. O que a gente está vivendo hoje aqui, por exemplo, a minha mão fazer isso está na minha holobiografia, isso está na sua, isso está na nossa memória, isso é real, isso é uma interação real, verdade, né? Então, veja, só o fato de pensar já está está registrando. O tempo todo, sim. É como o professor Valdo sempre fala, fez isso, já ficou. É verdade. A questão é a gente ficar mais cônscios desses campos interdimensionais. A seriedade de lavar uma louça. Sim. A seriedade de arrumar uma cama ou de estudar, enfim. Então, a gente começar a buscar essas assinaturas pensênicas, a consciência gráfica que nós somos o tempo todo. Agora, veja, o paramétodo da revisão, eu acho um paramétodo muito prático. Por quê? Eu vou pegar um campo gráfico, eu vou parar minha vida, é uma questão de predisposição. Aí sou eu via texto naquela interação. Percebe que é um laboratório parapsíquico muito palpável? Tanto que o método eu pego o texto, que é um primeiro campo gráfico, eu vou fazer marcas nesse texto e eu vou assinalar e vou fazer uma parapercepção do processo. E tudo isso vai para um banco de dados. Então, veja, a gente faz isso o tempo todo. Só que muitas vezes a gente passa tão batido que às vezes a gente não tem aquele tempo de se rever. Agora, imagina se a gente
for mais presente e começar a trabalhar isso o tempo todo, e perceber que aquele momento presente, aquele posicionamento, já é uma revisão. A gente vai ganhando um tempão. Então, a gente criar métodos, entender que a pesquisa, na verdade, é um mega instrumento interassistencial da nossa assistência enquanto pesquisadores e também no ombro a ombro com o outro, eu acho bastante interessante. Eu diria, eu acho que é uma medida inteligente. E eu acho muito prático, eu não acho isso uma coisa teórica. Por exemplo, como a gente lê em casa, quando você pega um livro, você para pensar, por exemplo, tem gente que primeiro pega qualquer livro, nem pensa por que pegou aquele livro e tal. E aí pega aquele livro, porque uma coisa é criticidade, olha, não estou concordando com esse autor, mas como você faz essa criticidade? Você cospe no autor? Você xinga o autor? Estou falando de raiva. Então, a gente precisa ficar mais consciente da nossa interação nos campos. Então, a linguagem gráfica, eu acho que pode nos ajudar muito. Entendi. Então, você, na prática, né, vai fazendo a revisão e vai se auscultando e vai registrando, é isso? As suas autopercepções? Isso. Entendi. Aqui na parametodologia, né, na página... Aqui na argumentologia, na página 4... Eu falo um pouco desse método, né? Certo. Que na prática a gente trabalha com 3 campos gráficos. O produto a ser revisado é o produto do autor pesquisador, o produto que eu vou fazer a marca de revisão. Então, por exemplo, supondo que aqui é um campo de revisão. Então, eu vou ler e vou fazer marcas aqui onde eu vou comentar. Aí, numa outra folha, eu vou fazer esses comentários. Só que esses comentários, eles não são só de conteúdo e forma. Esses comentários são de saltos que você pode dar ideativos, de sugestões de leituras, do que você aprendeu disso. Enfim, contribuições. Por isso que uma das sinonímias é a coautoria silenciosa, né? O revisor, ele é um coautor, é um trabalho de bastidor. Essa coautoria silenciosa também é uma marca, né? Mesmo também que não apareça por especificamente. Exemplo, eu tenho muito a agradecer os revisores desse verbete. Que, aliás, uma delas está aqui presente, né? Que é a Helena Manfroy, a Roseli também, que viu toda a parte, né? O pessoal chega a essa visão final. Então, somos todos revisores. Então, veja, Roseli Alves, né? Então, somos todos revisores. Imagina este papel nosso, em termos dessa coautoria. Agora, imagina nós, enquanto CCCI, pesquisadores, a gente perceber o trabalho assistencial e de atualização holobiográfica que a gente pode fazer. E até, como você está me perguntando de metodologia, porque, por exemplo, essa pesquisa, ela gerou alguns artigos, o verbete, e eu espero que gere, que já está em termos de processo, aí questão dos livros, das parametodologias, talvez um livro só de revisão gráfica, né? Mas, assim, eu queria sugerir, aqui na revista Consciência, né, o 2º Congresso Internacional de Verponologia, que tem 2 artigos aqui. Um da revisão gráfica, em que eu coloco todo o histórico da pesquisa, porque, veja, o verbete é algo sintético, o artigo é algo mais analítico, né? Então, veja, aqui eu ponho esse passo a passo histórico, aqui a gente tem pontuações, nesses 12 anos, números de revisões, enfim, né? Também tem outro artigo que eu escrevi com o professor Romeu Reginato, que também está aí, que é a facilitação interdimensional de pesquisas, que é todo um processo do facilitador, e entre eles tem o paramétodo da revisão gráfica. E, aliás, já que eu estou falando do papel de coautoria, né, dos revisores das nossas PROECs, agradecer os revisores, né, da publicação aqui, da revista Consciência, e também a revisão da professora Ami Belo, né, que foi a coordenadora da jornada. Então, eu acho muito sério a gente entender o papel dos revisores, né? O Journal, por exemplo, todo o trabalho, né, que a Nancy faz anos aí, né, e todas as revistas que a gente tem da Conscienciologia, eu não quero esquecer ninguém, mas, assim, esse nosso processo. Agora, imagina a gente, cada vez mais a gente ter essa lucidez da revisão de nós mesmos, da leitura de nós mesmos, e também dos campos gráficos, né? Eu acho bastante importante. Página 23, pesquisologia, o item 12,
registros parapercepciográficos. Como é que funciona no seu micro-universo a questão da sinalética? Porque eu sinto muito forte essa questão para cada neoconstructo, cada constructo gráfico, uma sinalética específica. Aí eu gostaria que você comentassem se na sua sinalética, quando você começa a fazer essa revisão, se modifica, se há uma evolução ou se há uma permanência de uma mesma sinalética. Olha, vamos falar um pouquinho dos registros. Eu queria queria te falar de um método que eu propus e que hoje já é usado na conscienciologia, que chama escriba interdimensional, tá? O que é o escriba interdimensional? Para a gente falar um pouquinho dos registros parapercepciográficos, para depois a gente falar especificamente aí dos meus processos de autopesquisas de sinalética. Quando eu cheguei na conscienciologia, eu já era uma pesquisadora das dislexias, né? Então, e estudava muito os processos de letramento, alfabetização. E dentro desses processos do letramento, do Vygotsky, da Emília Ferreiro, a Emília Ferreiro propunha algo muito sério, que se chama o escriba, o papel do escriba no processo cognitivo de alfabetização. O que é o escriba? O escriba é aquela pessoa, no caso, a criança, que ela está fazendo hipóteses, ela não tem ideia do código gráfico, ela não é alfabetizada, mas ela tem hipóteses de como escreve. E são várias crianças, cada um no seu processo de desenvolvimento, e tem lá a professora como o escriba oficial, no sentido de ter o código. E ele vai mediar esse processo de alfabetização. Então, quando eu cheguei na conscienciologia e veio essa questão de cognição multidimensional, e, poxa, não dá para ser fantoche, a gente tem que achar uma forma de nos alfabetizarmos parapsiquicamente, esse letramento multidimensional, aí eu propus um método que se chama escriba interdimensional, que é um método que está vindo aí conosco esses anos todos na CCCI. Hoje é um método que muitos pesquisadores da conscienciologia usam, a gente usa muito em cursos, nessas ICs que eu já passei nesses 12 anos, muito isso na reconsciência, nos nossos trabalhos, que seria o seguinte: qual que é a técnica do escriba? Você coloca o horário que você teve a percepção, você coloca o contexto que você está envolvido, a tua sinalética e a tua hipótese de significação multidimensional. Isso é, o que está dentro da tua hipótese, daquela vivência com presença consciencial, o que isso pode representar. Só que, veja, isso é um método de vida, né? Não é um método assim para a gente fazer hoje, outra amanhã. Então, por exemplo, o escriba interdimensional na minha vida, ele faz parte da minha vida. Então, esses registros diários que vão desenvolvendo o quê? Agrupamentos de hipóteses, que vão virando códigos de sinalética. Só que para chegar nisso, você tem que voltar na análise dessas parapercepções, trabalhar o que eu chamo com categorias semânticas, isso é, você vai pegando as sinaléticas, o que você já vai aprendendo enquanto tua sinalética pessoal, dentro do seu banco de dados, os códigos que você vai tendo nisso. Então, veja, depois de um tempo, você começa a se entender mais e também entender os contextos e começa a entender, já chegar às vezes antes dos contextos. Você começa a ter uma visão de conjunto de que aquela tua realidade está indo para determinados caminhos, principalmente se você estiver lá na sua autopesquisa, na sua presença, na sua interação. Então, veja, a revisão gráfica parapsíquica é um método que a gente trabalha com 3 campos. Então, o campo lá da revisão do autor pesquisador, o campo em que eu vou colocar as minhas marcas de revisão, as minhas sugestões de revisão, e o terceiro campo é o escriba interdimensional, que é justamente isso que você está perguntando, os registros parapercepciográficos. Agora, o que acontece? Depois de 12 anos fazendo isso, e realmente é uma coisa que eu me dedico muito, quem convive comigo sabe que eu me dedico muito, fica, digamos, um pouco mais palpável
insights e também equipes de amparo. Você começa a reconhecer mais as equipes de amparo temática, as equipes de amparo metodológicas, as equipes de amparo de leitura, de escrita, os insights, o que é a sua conscienciometria, muitas vezes o que é a conscienciometria do outro. E o que acontece no método? A gente vai escrevendo essas marcas de revisão e a segunda parte a gente tem um encontro com esse autor, que a gente vai dar essas devolutivas, e aí muitas vezes a gente tem a corroboração do experimento. Só que veja, o pesquisador, revisor, ele tem que ter discernimento. Tem muitas coisas que ele percebe, e óbvio que ele não vai passar isso para o autor, pesquisador. Tem que ter o filtro, tem que ter o discernimento. Né? Isso. Que é aquela questão, tem a anti-omissão, mas tem a omissão superavitária. E aí é um posicionamento constante, é um desafio constante. Mas com isso a gente vai ampliando o nosso código de sinalética pessoal, vai ampliando a nossa multidimensionalidade. Então não tem jeito, dá trabalho, tem que escrever, tem que pesquisar e tem que depois pôr isso num banco de dados e começar a fazer todo um mapeamento dessa categorização. E com isso o que a gente percebe em relação à sua pergunta? Que cada caso é um caso, cada campo é um, porque o autor é diferente, o tema é diferente, a assistência é diferente, o revisor vai se olhar diferente de acordo com aquele tema. Então, vai ter tema que vai mexer muito com você, outro não, mas aí que está a coisa boa da vida, porque a vida é isso. A interação multidimensional não tem script, então vai vir de tudo. Então, quanto mais nós estarmos lúcidos, conscientes, enfim, pesquisarmos esses processos, a gente vai ser menos fantoche multidimensional. A gente vai ter uma chance de tentar compreender, ou pelo menos ter hipóteses do que está acontecendo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se você tem mais alguma dúvida sobre isso. Oi. Na mesma linha do que você vem argumentando, você falou agora de omissão, né? Omissão superavitária, mas a gente também sabe que algumas vezes a gente deixa de falar coisas que deveriam ser ditas que caracterizam uma omissão deficitária, né? Aí eu queria que você pegasse essas duas ideias de omissão superavitária e deficitária e fizesse aí enfim, falasse um pouco disso com relação à estrangeirismologia, que você coloca a questão da finesse e da delicatesse. Uhum. Né? E tem relação também com educação. Uhum. Olha, Cris, é um desafio diário para todos nós. Veja, a gente comete omissões, né? Agora, o mais sério é... a gente estava atento? Qual é a nossa intenção, né? Então, acho que é mais sério a gente buscar o autodiscernimento para fazer a escolha mais lúcida naquela interação. E buscar a não omissão. Então, é a anti-omissão. E ter a lucidez de entender que a omissão superavitária não é uma omissão. Na verdade, é um posicionamento autolúcido, com discernimento, que você pode até depois de um tempo perceber o que você não fez o correto. Mas não tem jeito. A vida multidimensional é uma escolha o tempo todo. Não importa se somos conscientes ou conscientes, né? Então, quanto mais a gente buscar essa lucidez, digamos, a gente vai estar mais pronto para essa interação e buscar tirar proveito dessa interação. E tem coisas que só o tempo dirá. E por isso que a pesquisa, por isso que a anotação, a reflexão, ela é fundamental. Porque, veja, se você vive algo hoje, você não registra, você não pensa, aí lá para frente está vindo uma resposta que você estava correta, mas você nem percebeu, porque você está dormindo, né, multidimensionalmente. Ou ao contrário, você fala, puxa vida, eu podia ter feito diferente, eu podia ter tido outra abordagem. Podia, mas se eu não registrei, se eu não me olhei, se eu não fiz a lição de casa da reflexão, isso também vai passar batido. Então, eu acho muito sério, assim, nós termos a prioridade, por isso que eu acho que a presença consciencial é tão séria.
Porque é ela que começa com uma postura multidimensional, cognitiva, de você buscar estar presente. E tirar tudo como uma grande oportunidade mesmo de aprendizagem. Agora, se você faz isso com técnica, com registro, com reflexão, isso faz uma diferença tremenda. Por exemplo, esse meu tema, revisão gráfica parapsíquica, como é uma pesquisa para mim assim, diária, já há bastante tempo, eu reflito muito sobre isso, já trabalho com isso há muito tempo, assim, na conscienciologia menos, mas veja, eu já faço isso na ciência cognitiva há muito tempo, e isso é uma coisa muito inata a mim. Então, aquilo que eu falei, é um valor. Aí, na hora que eu fui fazer o verbete, eu falei, mas qual especialidade? Por isso eu escolhi a autodiscernimentologia. Porque, veja, você, enquanto um revisor gráfico parapsíquico, você vai ter que tomar muitos posicionamentos. Você vai ter que decidir muito o que você vai fazer em termos interassistencial com aquele texto, com aquele autor, com aquele pesquisador, com a sua revisão, com você enquanto revisor. Porque é uma oportunidade para todo mundo, é uma grande oportunidade para a gente se olhar, uma oportunidade enorme nessa interação e nessa atualização. É o que e o como, né, também, né? Então, podia ter muitos focos, né, esse verbete. Podia ser a cognosciologia, poderia ser cosmofisiologia, poderia ser, poderia ser um monte de coisa. Mas, assim, dentro do processo do que eu ando experimentando esse método, eu acho que a autodiscernimentologia, eu acho que esse foi o foco, para mim, o melhor nessa escolha. Por quê? Porque o revisor, se ele não se olhar, se ele não colocar se ele não buscar compreender essa multidimensionalidade, ele está fazendo uma revisão de texto. E esse método, ele pode ser ampliado para qualquer coisa que a gente esteja olhando no dia a dia. Então, lavando a louça, como você coloca, né? Assistindo novela, brigando com a televisão, dando boa noite para o William Bonner. Isso. Não é isso? Isso. E aí a gente está fazendo revisão. E nesses aí pensando, né, o contrário, o lado contrário da omissão seria você despejar todo o teu lixo. Porque, veja, olha que legal, né? Quando a gente está presente na visão, eu estou presente, eu estou tendo a oportunidade da interação agora. E se eu estou presente, eu estou mais lúcida, e eu estou me posicionando agora, eu estou revendo e atualizando. Então, é uma mega oportunidade. Então, de verdade, a gente tem que, assim, eu acho, né, uma sugestão, né, acho muito sério a gente buscar a antimiopia, né, multidimensional, a gente começar, de fato, ampliar a nossa visão paracontextual, nossa visão holobiográfica, a nossa pancognição. Quem a gente está agora? O que a gente pode fazer agora? Que interação a gente pode ter agora, né? E aí é ver-se e rever-se, e ver o outro e rever o outro, né? Como é legal a gente ter uma interação aqui agora, aqui agora. Vamos resolver tudo aqui agora, né? E aí, finalizando então com o que eu coloquei da estrangeirismologia, a finesse, né, nessas interações. Isso. É o cuidado, né, Cris? Eu fico muito atento, porque às vezes a gente fala tanto de interassistência, mas isso é uma opinião pessoal. Eu acho que muitas vezes nós, as consciências, nós somos muito mal educados multidimensionalmente. Porque na hora em que a gente não olha ou não tenta buscar entender o funcionamento do outro, acho que isso é de um desrespeito, de uma falta de educação, porque o outro, ele é multissecular, ele teve uma experiência única, né? E na hora que a gente vai para uma interação já com script, sabe, expectativa, gente, a gente não está pronto para o aqui e agora, né? Agora veja, e mais o outro, vamos pensar de novo eu acho muito sério a parademografia. Então, vamos supor que só tivéssemos eu e a Rosa aqui, duas consciências. Só que não seriam nós duas, só no mínimo teriam 20. Ou 100, vai saber, né? Enfim. Então, veja, gente, é uma negociação de significados pancognitivos, holobiográfica, no mínimo com 20
consciências. Agora, cada 20 tem seu histórico, tem seus afetos, tem o seu amparo de função, tem os seus amigos, os não tão amigos. Então, veja, é um grande desafio a gente evoluir em grupo. Regina? É um desafio. E a gente tem que achar um jeito, gente, de vamos ser menos analfabetos, vamos registrar, vamos pesquisar, porque caso contrário, a gente está num palco de marionetes, né? Rê, aqui em cima, à direita, aproveitando essa linha que você está falando da finesse, do olhar o outro e tudo mais, você fala ali na fatologia, na página 19, na segunda linha de baixo para cima, da postura do não julgamento. Essa seria, então, a postura do não julgamento? E como que você trabalha isso? De onde que veio essa ideia da postura do não julgamento na revisão? E o que você vê de problema de mata-burros dos revisores no processo de julgamento daquilo que eles revisam? Como que você vê esse processo? Olha, eu acho que o grande mata-burro é a arrogância, assim, das pessoas acharem que o outro tem que funcionar igual a ela, sabe? Assim, que o outro tem que ser igual a ela, que o outro tem que pensar igual a ela, que o outro teve a mesma experiência que dela, né? Então, o que eu imagino, quanto mais evoluída é uma consciência, ela já passou por alguns mata-burros das suas patologias, né? Das suas dificuldades, do estresse da autossuperação. Então, veja, por que ela vai julgar o outro se ela sabe que é tão difícil para ela também? E aí, veja, o que eu acho que é o mais difícil? Você ter contato com algo, principalmente você pega um texto, tem uma interação, não estarão só aquelas duas consciências, estará uma galera, né? Uma galera holobiográfica, com pensamentos diferentes, com patologias diferentes, ao contrário também, com evoluções avançadas diferentes. Então, como a gente negociar esses aprendizados, esses funcionamentos, essas informações, principalmente na nossa miopia multidimensional, né? Agora eu estou falando de campos interdimensionais, da gente começar a desenvolver esse parapsiquismo mental somático via interação, via signo multidimensional, que não é uma coisa tão simples. Então, veja, também não adianta você ser um expert de apreensão de um campo e você, de fato, ter uma postura não aberta, uma postura de julgamento, de não compreensão do outro. Então, veja, o parapsiquismo, sem uma evolução de autodiscernimento, sem uma evolução de conteúdos, também não nos ajuda. Porque você vai ter contato com aquilo, você vai fazer o quê com aquilo? Você vai manipular, você vai estrambelhar, você vai querer mandar no outro. Então, veja. Então, essa postura de não julgamento, para mim, me passa assim, com um esforço de sobrepairamento. O que é o sobrepairamento? A gente entender que a gente faz parte desse campo interdimensional, que é uma mega oportunidade. Então, a gente está falando de momentos sínteses. Por exemplo, esse momento aqui está filmado, mas esse momento não volta. O momento não. O filme volta, eu posso ver 1000 vezes, mas esse momento não volta. E o que a gente faz com esse momento que não volta e grafou? Então, não é nem o que acontece, mas o que a gente faz com o que acontece. E supondo que a gente fez besteira. Gente, vamos nos acalmar e vamos limpar. Vamos fazer faxina. O que a gente faz se a gente acabou de limpar a cozinha e derrubou lá ovo, que não cheira lá muito bem, leite, farinha. Olha que bagunça. A gente vai ter que limpar. Tem coisas que vão dar menos trabalho, tem coisas que vão dar mais trabalho. Agora, se a gente tiver mais consciente, a gente vai tentar sujar menos. Eu queria te perguntar, eu concordo com você quando você fala da arrogância, eu estou me referindo à questão da revisão gráfica do texto gráfico escrito. Eu concordo com você. Aí eu queria saber a sua opinião, mas de qualquer modo, no encontro de duas mundividências, né, que é a mundividência do autor e a mundividência do revisor. Então, ali tem que haver uma interação. Né? E muitas vezes você tem que fazer intervenção no texto, que às vezes tem coisa equivocada. Como é que você vê isso e como é que você faz isso? Primeiro, eu acho uma super oportunidade, eu não acho que só está o revisor e o autor. Não, eu estou restringindo para o Isso. Né? Só para falar como eu faço, como eu penso. Né? Para mim, isso é uma agenda
extrafísica, isso é. Então, estou lá no texto, vou fazer essa revisão. Então, isso para mim é um laboratório, é uma mega oportunidade de eu parar tudo que eu estou fazendo, fazer isso, e ver o que eu posso, dentre todas as consciências envolvidas que eu posso aprender, que mediação eu posso fazer, que mediador eu posso ser. Inclusive de mim mesma. Por quê? Porque tem hora que a gente pega textos, dentro da nossa bibliografia, que mexe muito com a gente. Muito. O tema mexe demais com a gente. E aí você vai ter que respirar e falar, poxa, eu dou conta. Aí tem que ter discernimento. Vou passar para outra pessoa, porque tem uma assistência para ser feita, no mínimo uma autoassistência e essa assistência. Então aí já tem todo um exercício de posicionamento frente a essa revisão. Muitas vezes o tema é para você tranquilo, aquilo é tranquilo, mas a tua relação com aquele pesquisador não é tranquila. Gente, isso é normal, né? A gente é tranquilo com todo mundo. Se fosse assim, a gente... Aqui ainda não tem serenão, né? Coisa boa. Olha, eu não sei se eu sou diferente, mas tem coisa que não é tranquila. Ainda não tem serenão aqui. Às vezes caiu na tua mão e você está tranquilo com a pessoa, mas a pessoa não está tranquila com você. E às vezes não é nem a gente, são as consciências envolvidas, né? E é uma grande oportunidade holocármica. Então, como eu faço com isso? Primeiro, saber que é complexo assim. Tá. O primeiro ponto é reconhecer. É complexo. Aí eu tento entender o meu nível de sobrepairamento. Quando ele está bom, vai ficar muito mais fácil. Porque mesmo as consciências indo lá bravas, o próprio pesquisador não entendeu, eu sei na minha intencionalidade, eu estou tranquila porque está sobreparado. Quando não está sobreparado, eu vou ter que trabalhar isso comigo, para ter respeito a esse texto, às consciências envolvidas, e também na minha devolução nisso. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Dá para eu participar dessa interassistencialidade que eu estou envolvida? Não dá? Tenho que passar para uma outra pessoa? Porque às vezes você não precisa pegar todos os trabalhos, né? Mas eu acho que é um esforço mesmo. Um esforço. E dependendo da interação, dá até no final para bater bola e fazer a atualização. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Agora, é um exercício muito grande de não omissão, de trabalhar com omissão superavitária no sentido mesmo desse sobrepairamento. Quando você fala passar para o outro, só se aquilo você considerar que é melhor para o outro, né? Por exemplo, eu ainda não tive essa experiência. Todos os textos que eu peguei, você deu conta. Nós demos conta, né? Isso é, o pesquisador deu conta, a equipe deu conta. Isso não quer dizer que não teve dor de barriga, tá, gente? Uma coisa muito séria, o revisor, ele perceber como é importante ele fazer uma higiene no campo. Porque, por exemplo, o revisador, mesmo se ele viver sozinho, ele tem lá as consciências, tem os gatos, os cachorros, os vizinhos. Agora, imagina quando ele convive com outra pessoa, né? Que pode ser seu parceiro, pode ser seus filhos, pode ser, enfim. Então, gente, o que adianta a gente fazer uma revisão? Ah, legal, dei conta, vou ser assistencial e a casa toda suja. A galera toda lá, né? Então, é muito importante para a gente buscar esse autodiscernimento. Tudo que até coloco aqui, trabalho energético, perceber que aquilo é uma agenda extrafísica, né? Então, a gente se programar. Eu vou fazer agora, da minha agenda de vida, quando que eu vou fazer? Nessa semana eu tenho que entregar esse trabalho para a Rosa. Quando, de fato, eu vou me agendar para isso? Porque, gente, nós estamos falando de multidimensionalidade, a gente está falando de profissionalismo assistencial, a gente está falando de amparo de função. O amparador, a equipe de amparo, temática, não importa se para metodológica, de escrita, de leitura, ele também tem mais o que fazer. Não, eu vou fazer isso na terça-feira às 8 horas. Aí você põe o papagaio, o telefone, entendeu? Então, também são posicionamentos, entender que é um processo de agendamento multidimensional. Aliás, tudo é um agendamento multidimensional. Se eu vou ao supermercado comprar uma latinha de comida para o gato, isso é um agendamento multidimensional. Por que eu fui lá e não em outro horário? Então, por isso que eu digo, a presença consciencial é algo, na minha opinião, muito importante. Rodrigo, eu não sei se eu respondi a questão do não julgamento. Tem alguma coisa a mais que... Tem só mais uma coisinha. Então, deu para entender bem, você já repete bastante no texto, e a pergunta que a Rosa falou, também ficou bastante claro nisso, que não tem como você ser um revisor
dentro da conscienciologia ou do ponto de vista do paradigma consciencial, sem essa predisposição à assistencialidade, né? A assistencialidade parece que é a base. E na sua opinião, assim, na sua experiência pessoal e dos pesquisadores que você já trabalhou nesses anos todos, qual que você faria a síntese de qual seria esse perfil desse pesquisador? Assim, o que a pessoa tem que desenvolver para isso? Do revisor gráfico? Do revisor gráfico, Olha, primeiro que eu acho que tem uma diferença muito grande do leitor multidimensional e do revisor multidimensional. Só que o revisor multidimensional, ele é um leitor multidimensional. Então, primeiro, vamos falar do leitor multidimensional. É aquela consciência que ele está fazendo um esforço cognitivo para ser multidimensional e ele começa a perceber que o texto que ele está aprendendo, seja de um livro, de um jornal, seja do que for, e mesmo da vida, né, do paracontexto, ele é um campo gráfico e que é muito importante a gente ter uma sustentabilidade desse campo. Então, por exemplo, uma coisa é eu ter uma heterocrítica, eu não concordo com esse autor, eu não concordo com essa predisposição do autor, e outra coisa é eu criar uma guerra, um campo de guerra frente àquela leitura. E isso é muito sério, porque a gente às vezes não vê que a gente cria campos de guerra e a gente tem uma estante em casa cheia de guerras. Contra-pensemos, então né? veja, a gente desenvolver uma postura de ler um texto, não concordar com ele e sustentar esse campo, não é uma coisa tão simples. Então, ser um leitor multidimensional, eu já acho que é algo delicado. E quando eu falo leitor, lembra, leitor, como trabalho com a parasemiótica, é a apreensão. Então, eu posso ser leitor de um filme, eu posso ser leitor de um texto, eu posso ser leitor de um contexto, eu posso ser um leitor de uma prateleira no supermercado, né? Então, como que a gente lida com isso? Então, sermos um leitor multidimensional, eu não acho que é uma coisa tão simples. Agora, quando a gente se predispõe a ser um revisor multidimensional, eu vou ser mais do que um leitor. Isso é, eu vou estar vendo aquele campo, eu vou me posicionar para aquele campo, ser um campo interdimensional, eu vou buscar a apreensão dos contextos a partir da mediação dos signos, dos confores gráficos, que é onde a gente forma os textos, né? Porque, veja, aqui a gente está cheio de signo gráfico, né? De confort gráfico, que representam que ideias, palavras, entrelinhas. Então, a gente aprender esse texto aqui, gráfico, grafêmico, cheio de pontuação, cheio, né? Só que aí eu também quero ser um revisor, isso é, eu vou parar e não vou só ler. Eu vou me predispor assistencialmente, autoassistente e heteroassistente, para contribuir no quê? Nessa GESCOM, nessa futura GESCOM. Então, o revisor, ele é mais do que um leitor. Agora, eu acho muito difícil um leitor, um revisor parapsíquico, nunca ter pensado do papel da leitura multidimensional, né? Então, acho que a gente está falando aqui em métodos e campos da cognição e da parasemiótica, mas no caso das questões dos signos gráficos, grafêmicos. Então, acho que tem essas diferenças. E aí, com o tempo, com o banco de dados, com a autorreflexão, a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? E aí cada um vai ter um processo, um ritmo, uma holobiografia, uma conexão com o tema. E aí cada caso é um caso, não vai ter muito jeito não. Regina, aqui no B, Patrícia, obrigado pelo verbete, muito rico. Agora eu queria que você explorasse mais para a gente a questão de colher-se os frutos pensênicos dessa revisão gráfica parapsíquica como um campo fértil, como fala você, para a paremiografia, quer dizer, escrita de pensatas. Olha, eu ainda tenho, assim, na prática, pouca experiência com pensatas, tá? Quando eu digo na prática, isso é, hoje dentro do meu dia a dia, eu não ando assim, me disciplinando e trabalhando com pensatas. Vou ser bem sincera, por falta de tempo nesse momento, porque eu estou trabalhando com outras formas de escrita. Porque como para mim a questão da linguagem gráfica, né, ela é muito séria em termos assistenciais, quando a gente fala de uma forma de escrever, como eu funciono, eu gosto de estudar esse método. Então, por exemplo, né, eu escrevo já há bastante tempo com a questão de ciência, mas para mim, eu vibrei muito com o meu primeiro verbete.
Por quê? Uma coisa é você ter a pesquisa, você ter a cognição, e a outra coisa é você se permitir entrar nesse método, porque tem toda uma adaptação cognitiva, porque tem uma fórmula formal. Então, por exemplo, se você pega um artigo, ou um livro, ou uma dissertação, enfim, são processos mais analíticos. O verbete, ele é extremamente sintético. Então, para mim, foi muito interessante esse processo. Começar com o artigo, eu estou falando desse tema, agora ter o verbete e o livro está em processo. Então, em relação às pensatas, eu estou mais num processo metodológico de apreensão do que de execução, tá? Então, eu não tenho muito parâmetro ainda, dentro da minha experiência pessoal, nesse paramétodo das pensatas. Agora, como eu sou uma pessoa muito antenada, eu já estou... Quando eu falo que ainda não comecei e eu estou de olho, é porque eu já estou inteira de olho, né? Então, por exemplo, eu participei do Heterocrítica de Obra Útil, naquele dicionário, né? Em que eu acho a metodologia do autor extremamente interessante, porque epistemologicamente ele pega o quê? Pensatas, né, pensamentos aí que fazem parte da história da humanidade, e ele vai mostrando a evolução desses significados. Gente, isso é atualização holobiográfica, isso é holofilosofia. Porque, veja, por que a gente deixa ideias no planeta? O que é a holofilosofia, né? Nós somos consciências, nós somos grupos que nos juntamos nas nossas vidas e vamos deixando as aprendizagens, né, significados, e aí a gente vai o quê? A gente vai atualizando tudo isso, e a junção de tudo isso é essa holofilosofia. Então, veja, então a minha experiência hoje em Pensatas, enquanto um metodólogo executor, ainda é pequena. Agora, enquanto um metodólogo leitor, já está razoável, né? Agora, eu acho que é muito interessante, mas eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais para poder falar mais profundamente sobre isso. Agora, eu não sei se eu te respondi, se tem alguma coisa mais que você queira complementar, para ampliar aqui o nosso diálogo, né? Eu ia colocar isso como uma hipótese muito rica, né? E saber da sua opinião mesmo, porque o próprio professor Valdo fala da importância da gente passar pelo estágio da revisão e a questão da produção de pensatas sendo uma consequência disso. Olha, o que eu acho interessante nas pensatas, é que, em termos de texto, ela consegue, em termos de fórmula formal, num pequeno agrupamento de palavras, ela passar uma mega significação de um impacto evolutivo, né? Então, veja, você junta poucas palavras de uma forma sistemicamente agrupadas e ela passa uma síntese de uma ideia que faz um impacto em termos evolutivos. Economia léxica. Isso. Então, agora imagina a gente trabalhar isso em dicionários, né, enciclopédias, né, em formas de escrito. Então, eu acho que é mais um método de escrita que nós estamos retomando, que é nosso de muitas vidas, né? Agora, metodologicamente, eu enquanto emissora, eu acho que eu ainda... Porque eu sou muito detalhista, né? É algo que eu estou experimentando ainda há pouco. Então, eu prefiro falar mais do meu lado de leitora. Isso já está um pouquinho mais avançado, mas eu percebo isso. Que a gente tem uma grande... Veja, em termos de autorrevezamento, né? Imagina a gente captar essas ideias em que vêm blocos, porque no fundo a pensata são blocos, né? E a gente se reconhecer naquilo em outra vida, e mais que isso, né? Supondo que não foi até você que escreveu aquele livro, mas você participou, em termos de para-história, daquele momento do planeta que aquela ideia era muito forte. E você percebeu onde você está hoje, né? Então, em termos metodológicos, é realmente algo muito, muito profundo, que eu acho que a gente tem que estudar mais. Regina, parabéns aí pelo verbete. Na página 21, em efeitologia, o efeito da revisão gráfica parapsíquica no continuismo das pesquisas, e que eu acho mais importante, na concretização das GESCONs.
Olha, assim, Tatiana, uma coisa que eu percebo dentro do meu valor de ProEx nessa vida é o seguinte: primeiro, essa visão de grupalidade, a nossa corresponsabilidade de cada um de nós, fazer a nossa parte enquanto pesquisadores, enquanto escritores, enquanto pessoas que vamos deixar as nossas GESCONs, e aí isso é muito individual, cada um vai ter o seu time, o seu jeito, o seu estilo. Mas eu acho muito sério a gente contribuir na GESCON dos outros. A gente entender que a gente é, de fato, um grupo evolutivo, que cada um de nós tiveram experiências diferentes, se agruparam em momentos diferentes, e agora estamos nesse momento, neste grupo. Eu acho muito importante a gente respeitar os especialismos das pessoas, as diferenças das pessoas, entender que muitas vezes por afinidade a gente trabalha com determinadas equipes, mas é para o todo funcionar. Porque imagina se todo mundo fosse para a mesma equipe, todo mundo viesse aqui fazer esse trabalho. Gente, a gente não teria pessoas em outros trabalhos. Então a gente perceber que nós somos, na verdade, coautores de evolução, coautores de contexto. Nós estamos escrevendo, né? Nós estamos num momento histórico que a gente já está escrevendo isso há muito tempo, né? E vamos continuar fazendo isso há muito tempo, mas a gente ampliar nossa lucidez da mini peça que a gente é, da nossa singularidade, quem nós somos. E quando eu falo em singularidade, eu estou dizendo da gente buscar a nossa coerência de quem nós somos e do nosso autorrevezamento, quem nós já somos dentro do grupo, para a gente virar de fato uma mini peça. Agora imagina, isso eu acho legal, a gente olhar no olho do outro e vibrar que o outro também está na concretização. Então, no meu caso de ProEx, trabalhar com preceptoria de pesquisa e fazer isso, eu dar conta da minha vida, de escrever minhas coisas, de buscar meu completismo, enfim, da consciência que eu sou nessa vida, deixar os meus registros, mas contribuir para a chegada dos teus registros, dos nossos registros, eu acho que isso, para mim, é um valor. Eu acho muito importante. E não é importante de poder, ao contrário, o revisor, gente, nem aparece. O revisor, ele é bastidor. As pessoas não têm noção. Não tem noção do... Às vezes você vê lá, eu, praticamente, o que eu vibro quando um artigo que eu participei está publicado, ou um livro, né? Só que isso é uma coisa que não dá ibope, que ninguém vê, aquele trabalho que você faz horas. Por exemplo, aqui no artigo, nesses 12 anos, assim, tendo data base de 2011, e como eu sou muito essa coisa da pesquisa, da autoria, do banco de dados, então eu pus horas de trabalho, número de revisões que viraram livros, artigos, né? Páginas revisadas, né? É assustador. Por quê? Porque é um trabalho de bastidor. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu acho que a gente tem que ser mais profissional nas pesquisas multidimensionais. Eu acho que a gente, quando está trabalhando com algo, vamos fazer a nossa, enfim, a nossa autopesquisa, vamos evoluir, mas vamos também, no nosso banco de dados, a gente deixar isso registrado. Por quê? Porque a conscienciologia é uma ciência muito séria, a gente está trazendo o paradigma consciencial. Então, a gente tem que ser profissional para poder, de fato, em termos holobiográficos, a gente conseguir num processo de status assistencial e de referência holobiográfica, né? Agora, é um processo, minha amiga, não tem ibope, né? É assim, mas a vida é isso, né? Porque a vida é uma interação o tempo todo, sem script. Agora, ingênuo é que ele acha que não tem um palco enxergando ou olhando, né? Porque a gente não faz nada sem palco, né? No sentido que as consciências estão aí, nós estamos aí, enfim, nossos interlocutores estão aí. E a gente vai se mostrando, né, gente? Não tem jeito. A gente pode até achar que a gente está enganando alguém, mas não está, né? Está tudo escancarado, né? Regina. Bom, obrigada. Regina. Oi. Aqui, né? A minha pergunta é a penúltima linha da fatologia. Você coloca a presença consciencial lúcida extrapolando a intercognição. O que eu fiquei pensando, assim, considerando sobre esse ponto? Esse verbete, ele traz um elemento de inovação da relação do ser humano com a temática revisão, né? A presença consciencial,
ela é um elemento que foi quase alcançado por muitos teóricos, até tem alguns teóricos que você coloca que trazem elementos que são relacionados, como o Vygotsky, o Peirce, né? Mas, de fato, para o mundo ocidental, ela é uma inovação. Hoje tem muitos pesquisadores interessados nas pesquisas sobre esse tema, no pensamento chinês, no pensamento indiano, né? E eles estão considerando como a primeira manifestação consistente do ser humano para com a relação de imparcialidade na cognição. Então, é isso que você vem falando, né? Da pessoa ser imparcial no momento que ela observa e não está no passado, no futuro, nem no julgamento, né? Isso. Então, eu queria que você trouxesse essa questão da presença com a extrapolação na cognição, né? Porque parece que é uma coisa antiga, não é uma coisa natural para o mundo ocidental. No mundo ocidental, o conceito de presença não existe, existe a reflexão, existe a meditação, mas a presença mesmo ela é algo diferente, né? E como que isso aconteceu assim nessa pesquisa e o quanto isso sustenta essa questão da revisão, né? Assim, né, Pedro? A gente já traz algumas coisas pancognitivas que já são natas, já são valores. Mas é muito legal nessa vida a gente encontrar alguns interlocutores, né? Pessoas que também refletem e pesquisam e tentam atualizar isso. Eu, particularmente, assim, o que eu percebo, que conforme a gente vai evoluindo, vai ficando mais maduro, a gente percebe, maduro consciencialmente, né? A gente percebe, dentro da holofilosofia, que isso tudo são fronteiras, né? O Ocidente, o Oriente, o aqui, agora, enfim, lá o passado, o futuro. Só que eu acho que a informação ela é muito importante, a gente só pode dar um salto a partir de ter contato com algo. Então, por exemplo, eu só posso ser informal se eu vivenciei o que é ser formal. Porque senão, como que eu vou poder dar um salto, uma desconstrução de algo que eu não vivenciei, né? Então, dentro dessas interlocuções, e realmente a presença consciencial é um conceito, nesses séculos todos, muito trabalhados por muitas linhas epistemológicas, né? Muitos agrupamentos de pessoas, porque o que é epistemologia? Epistemologia é a forma como a gente desenvolve conhecimento, é como a gente tem noção da realidade e a gente gera conhecimento com isso. Então, na humanidade, em momentos diferentes, nós tivemos agrupamento de pessoas que têm lá suas matrizes epistemológicas diferentes. Então, por exemplo, se você pensar nas matrizes mais orientais, a presença consciencial ela é muito mais vincada do que na matriz ocidental. Por quê? Porque isso faz parte da epistemologia histórica dessas pessoas. Só que nós somos tudo isso, nós já fomos tudo isso, nós seremos tudo isso. Então, o que eu acho legal é a gente ter o resgate disso. Agora, em relação à questão do Ocidente e do Oriente, dentro das minhas pesquisas de cognição, eu particularmente gosto de muitas coisas, mas eu gosto de pelo menos 3 agrupamentos epistemológicos que falam dessa presença consciencial, tá? Fora todas as leituras de pessoas ou pensadores do Oriente. Por exemplo, um pensador que faz um recorte, uma síntese muito legal do Ocidente e Oriente é o Roberto Assagioli, né? O Roberto Assagioli, com a psicossíntese, eu pretendo até trazer um verbete sobre isso. Ele é um pesquisador em que ele trouxe uma escola da psicologia, a escola dele é da Itália, né? Ele dessomou na década de 70, e ele consegue, de uma forma bastante científica, ele juntar o Ocidente e o Oriente, mas na questão da metodologia e da ciência. Então, é muito forte para ele, em termos de cognição. Ele tem um livro chamado O Ato da Vontade. Ele estuda muito a vontade enquanto uma expressão real do significado dessa consciência. Então, veja, a presença consciencial é isso. Eu estou aqui agora, e o que eu sou agora, dentro do que eu posso manifestar, está aqui. Isso é o próprio conceito da vontade do Assagioli. Vai emendar com alguma coisa aí? Não. Né? Então, o Roberto Assagioli, ele faz isso. Outra pessoa, outro agrupamento que trabalha muito essa questão da presença e da questão dos campos é o Vygotsky, né? Que eu até falo no verbete. Gente, eu trouxe alguns livros porque eu achei que era importante para as pessoas, né? O Vygotsky, né? No Formação Social da Mente, aqui no capítulo 6, está até na bibliografia,
Ele fala muito do quê? Desses campos interpessoais e da zona de desenvolvimento proximal. Isso é, como que eu sendo quem eu sou, interagindo com o outro, que é o que é, como a gente desenvolve o quê? Processo de aprendizagem. Agora, a gente não faz isso sem a presença consciencial, tá? E outro agrupamento, assim, de epistemológicos, de cientistas, eu gosto muito do Alexander Peirce, né? A semiótica, né? Que como ele é um grande parceiro de interlocução evolutiva, o Charles Sanders Peirce. Aliás, os três são, né? Mas é que o pessoal está mais acostumado a falar do Peirce, né? Mas, na verdade, são grandes escolas aí, né? Dentro da minha holobiografia. E o que o Peirce fez, né? O que é a semiótica? A semiótica, na verdade, é a ciência que estuda a lógica, o funcionamento cognitivo, os mediadores. E o Peirce, ele fez uma coisa muito séria. Tudo o que existe, ele conseguiu classificar. Inclusive, ele fala da presença consciencial, da interação nossa fenomenológica com tudo que existe, né? É muito forte a fenomenologia no trabalho dele, o que ele chama de ideoscopia. Isso é como que tudo está aí, a gente dá significados disso e vai fazendo apreensões cognitivas. Então, veja, fora o Ocidente, Pedro, eu acho que nós já temos hoje também, fora o Oriente, eu acho que a gente já tem hoje, no Ocidente, escolas epistemológicas de pensadores e de ciência que estão percebendo a importância holofilosófica da gente juntar tudo isso. E eu acho que o conceito de presença consciencial é um dos conceitos mais sérios que a gente tem em termos da gente desenvolver o nosso autodiscernimento multidimensional. Regina, nós temos 10 perguntas do mundo inteiro, porque a gente tem pergunta da África e da Espanha, e aí a gente precisa de fazer as respostas um pouco mais sintéticas para poder dar conta, né? Tá bom. Então, a verbetógrafa, na definologia, favor explanar o que significa campos comunicativos interdimensionais pensênicos. Bom, o que você já respondeu, você dá uma pincelada só. Tá. O que a gente está dizendo em termos de cognição, que no momento em que a gente faz uma interação, que a vida é multidimensional e que nós estamos em interação com outras consciências, sejam consciências ou consciências, nós estamos vivendo via o que? Interação energética e pensênica, via signos gráficos, o que? Uma interação entre essas consciências coparticipantes desse campo. Isso gera campos interdimensionais. Só que isso é o tempo todo. Então, quando a gente está lá pensenizando, a gente falou aqui lavando louça, né? Ou quando a gente está conversando só com aparentemente uma consciência ou 10 consciências, a gente não esquecer da questão parademográfica, que nós temos uma consciência sendo didático para pelo menos 9 consciências. Então, o tempo todo nós estamos interagindo cognitivamente em campos interdimensionais. Na verdade, a evolução é uma grande interação entre cognições, a intercogniciologia. Ótimo. Professora Regina, a parafatologia, página 20, quarta linha de baixo para cima. Favor falar sobre os contextos paraterapêuticos encontrados durante a revisão. Olha, isso é muito interessante. Quando você está lá inteiro, né, dentro daquele campo gráfico, a partir daquele texto, e cada texto é um mundo, nós vamos, via aquele tema e aquela metodologia, a gente montar campos que tem hora que é parapedagógico. Isso é, que você vai entender aquele aprendizado, você vai se olhar e você vai ter insights dentro do quê? Dos seus processos de aprendizado. Tem momentos que no seu registro, aquele campo, ele está, muitas vezes, lotado de consciências que estão sendo assistidas por aquela abordagem. Então, são campos mais paraterapêuticos. Por exemplo, se eu vou fazer uma revisão de um texto sobre riscomania, por exemplo, sobre vícios, sobre alcoolismo. Porque, gente, o pesquisador e o revisor, a gente não pode ter dedos, a gente trabalha com quaisquer temas. E existem temas, por exemplo, síndrome do pânico.
Ou não, vamos trabalhar a parte homeostática de algo, vamos trabalhar um texto sobre serenidade. Muitas vezes no campo vem consciências nada serenas para aproveitar aquele campo para fazer assistência. Então tudo é muito relativo. Então esses campos paraterapêuticos, paraeducacionais, parapedagógicos, eles acontecem o tempo todo. Na página 23, você está com a numeração da página 23? Sim. Mental somatologia, poderia expandir o item 3, decodificação? Olha, o que é a decodificação? Eu estou lá imersa num campo interdimensional, de uma comunicação multidimensional, em que eu estou aprendendo o quê? Conteúdos informacionais, ideias. Veja, para eu começar a estar mais lúcida do que é meu, do que é do outro, do que é assistência, do que é amparo de função, eu preciso fazer um esforço de decodificar. Isso é, eu vou aprender, eu vou refletir, eu vou registrar, eu vou para o banco de dados, para eu cada vez mais não ser apenas um revisor, um leitor, mas um interpretador de contextos. Então, a decodificação é a gente trabalhar, fazer esse trabalho, mas conseguir o quê? Nas categorias semânticas e entendendo, olha, aqui está assistência, olha, aqui é um salto importante, não, aqui é melhor não falar, olha, isso é meu, isso não é do autor, olha que legal, olha que oportunidade, eu estou revendo esse autor, às vezes a pessoa cita, nossa, olha, eu tinha tido uma leitura diferente desse autor, então são decodificações o tempo todo. Essa veio de Madrid. Professora Regina, parafatologia, página 20, quinta e sexta linha. Poderia contar um pouco da sua parametodologia da revisão gráfica parapsíquica vivenciada e a mediação interdimensional de significados ideativos? De que forma chegam para você esses significados? A semiótica se torna ferramenta eficaz? Olha, eu acho... dentro das coisas que eu estudo, porque a semiótica veio na minha vida assim, algo inato, né? Eu já pensava na semiótica na época que eu nem sabia que aquilo era semiótica, né? Fui saber depois. Bom, né? Mas a semiótica, ela está na minha vida desde sempre, né? Mas formalmente ela entrou na minha vida com 9 anos de idade, né? Mas ela já vinha desde muito antes. E aí depois eu fui estudando, me tornei uma pesquisadora disso. Então a semiótica ela é muito interessante porque ela é a ciência que estuda os processos de significação a partir dos mediadores interacionais. O que são os mediadores? O que a gente usa para interagir com o outro, que pode ser fala, gesto, respiração, escrita, enfim, né? São os mediadores. E em termos interdimensionais, a consciência ela vai interagir com a gente com os mecanismos que ela puder, os mediadores que ela tiver. Então, a gente estudar isso em termos cognitivos e ampliar isso, eu, dentro da minha experiência, acho que é uma ferramenta evolutiva muito prática e que nos ajuda muito. Aliás, é um esforço. A gente já está há algum tempo falando sobre isso, trazendo cursos disso, estamos escrevendo sobre isso. É um esforço, né? E eu não acho que é só dessa vida nossos, tá? Eu acho que a gente está mexendo com isso, nós, CCCI, há muito tempo, né? Agora veja, então em cima dessa experiência que tem a revisão e tem o registro, vai o banco de dados e a reflexão, na minha experiência desses 12 anos, a coisa fica um pouco mais palpável, né? Porque você já está com o seu código de sinalética pessoal deste trabalho, então você já tem o código da interação do amparo de função, quando ele é temático, isso é o tema lá da pesquisa, quando ele é da metodologia, quando ela é de escrita, né? Leitura. Por exemplo, tem gente que não tem dificuldade metodológica ou de pesquisa, mas tem um bloqueio de escrita. Então, o revisor também tem contato com os amparadores do desbloqueio da escrita, ou da leitura, enfim, né? Tem esse papel, né? Também. Isso. Então, o que acontece? O tempo todo a gente vai trabalhar com essa decodificação, né? Então, nesse sentido, todos esses programas, porque ele falou bem de alguns programas que tentam ampliar essa mediação multidimensional. Então, hoje, por exemplo, dentro desse processo, eu comecei lá no IPC, depois a gente foi para o Holociclo, né, na equipe de parametodologia, e agora a gente está aqui na Reconsciência. Então, a gente tem programas para desenvolver tudo isso, que são as escolas de mediadores, de facilitações de pesquisa, dos revisores multidimensionais. Então, a gente está buscando o quê?
trabalhar com pesquisa e formar mediadores interdimensionais, mas mediadores de significados. Porque às vezes as pessoas acham que mediador é de conflito. A gente está muito acostumado a vamos mediar esse conflito. Mas na hora quando você está com um texto e você apreende os conteúdos e você é um facilitador, um mediador, você está fazendo um trabalho como uma antena parabólica, né? Dentro desse processo de concretização desse trabalho. Então, na nossa opinião, é uma outra vertente da mediação para a concretização das GESCONs e das atualizações holobiográficas. Então, é bem isso que ela perguntou. Ela ou ele, não sei. Ela perguntou. Agora, essa veio da África para você. Vamos lá. São duas perguntas. A verbetógrafa gostaria de saber se a autora usa listagens para grafar ideias para ideias, se sim, como? Direto. Olha, eu sou uma comunicóloga multidimensional, então, e uma parassemioticista. Isso quer dizer o quê? Que tudo para mim é comunicação, né? Porque geralmente as pessoas acham que comunicar é algo fora delas. Na verdade, comunicar é comunicar-se, mostrar-se por vias diversas. Então, é muito comum as pessoas ficarem atentas ao que as pessoas falam. Mas a fala é só um mediador, né? O tempo todo a gente está se comunicando. Então, no meu caso, eu registro muito, tá? Eu tenho uma memória, assim, é um dos meus fortes, eu tenho uma boa memória. Então, eu registro tudo. Eu uso um caderno anopistográfico. O que é isso? É um caderno que a gente vai usar só a primeira parte da folha. Por quê? Porque dentro das minhas experiências, usar esse lado da folha e o outro também, você causa uma impregnação energética do que você captou. Então, você usar essa folha, depois usar outra folha, isso ajuda a apreensão de contextos. Então, eu uso lá a técnica do escriba interdimensional, que é anotar para a percepção, o horário, o contexto e a minha hipótese, junto com esse caderno, e tudo isso vai para o meu banco de dados e que eu vou sistematicamente analisando e colocando isso em categorias. Isso, para mim, me ajuda muito, não só a aumentar a minha autoconscienciação multidimensional, a minha presença consciencial, enfim, eu tenho uma expressão mais, hoje, genuína do que eu sou, mas também de eu começar a perceber os parafatos, muitas vezes chegar antes deles. Então, depois de um tempo, você já tem algumas previsões cognitivas, né? Por quê? Porque o sistema ele vai ficando muito mais, digamos, eficiente. Ele está mais claro, ele está mais. Você consegue expressar, né? Você consegue entender para onde ele está indo. É que nem em computação, tem um sistema que aprende, então ele já vai te dando a resposta. Você vai começando a entender para onde estão indo os sistemas, né? Então, uma sugestão é um amigo ou uma amiga da África? Amiga. Uma amiga da África. Então, assim, o registro, use a parapercepciografia, coloque isso em banco de dados. Gente, pesquisa e pressa não combina. O pesquisador e ansiedade, o pesquisador, ele tem que estar consciente dele mesmo, ele tem que buscar o que é o ritmo dele, isso é, tá lá, vivenciar aquilo, registrar, não se apressar. Tem pessoas que às vezes têm lá percepção e acham que já sabe o que é. Tem coisa que a gente vai descobrir depois de muito quebra-cabeça lá na frente. Então, é a gente trabalhar com essa paciência mesmo, né? Canja de galinha. Você tem horário certo? Olha, eu faço isso o tempo todo. Agora, por exemplo, eu de manhã, eu tenho alguns métodos que eu uso. Eu tenho uma metodologia chamada Agenda Passo a Passo Complexes, tá? Em que eu já tenho assim, o meu agendamento multidimensional do dia, e aí eu vou vendo das coisas que aconteceram de um processo, por exemplo, dos dias anteriores naquilo, e para onde está indo, enfim, as vivências, as experiências. E aí as coisas mais relevantes, eu faço isso todo dia, elas estão lá já junto com uma reflexão que já gera um banco de dados. É uma coisa inata, eu já faço isso há muito tempo, né? Mas esse método especialmente, eu já estou usando eu estou há 12, na conselho, há uns 20 anos. Então é uma coisa minha, por isso que eu digo que é inato, e eu acho que isso funciona muito. Você tem um horário no dia em que você
vai ver, em termos de agenda extrafísica, o que você vai fazer e os dados que vão chegando, né, desse dia, enfim. Dessa agenda, eu descrevo como foi minha noite, a questão da projeção, às vezes estou lá num trabalho assistencial, onde está indo aquilo, né, porque tem o consultório, tem um monte de coisa. A outra pergunta dela fala de projeção. Também gostaria de saber o melhor método para registrar projeções. Olha, eu acho que a coisa mais séria na vida multidimensional é realmente essa predisposição de estar presente. Porque, veja, se eu não estou presente, eu estou fora do corpo, eu estou lá naquela vivência, mas eu não estou lá presente. Aliás, não vou nem estar lá, né? Porque na projeção você está onde você está, né? Só que não adianta você também não buscar dentro da sua cognição a tua volta estar presente. Então, eu tenho algumas técnicas. Uma delas na projeção é, antes de eu voltar para o corpo, eu fixo muito em algo, que pode ser o rosto de alguém ou uma cena específica. Então, isso me ajuda a rememoração quando eu volto, né? E aí, em cima disso, é não ter preguiça, é anotar a questão da projeção, né? E o mais que eu acho importante é você entender que a projeção é mais um mecanismo multidimensional, é mais um método. Isso é, colocá-lo dentro de outros métodos no seu dia a dia, tá? Não ficar esperando à noite, eu vou sair do campo para ser multidimensional. Não, é o tempo todo. É o tempo todo. Não é só Consciex, que é multidimensional, né? Consciem também é. A projeção é mais um método, né? Então, a verbetógrafa, na página 23, prosêmica, item 2, interação, poderia expandir? Olha, é a constituição de redes de pesquisas temáticas, né? O que acontece? Depois de algum tempo você fazendo isso na CCCI, né, na nossa comunidade aqui evolutiva, e mais que isso, hoje, a revisão gráfica parapsíquica não é só mais um método meu pessoal de evolução. Hoje ele é um método que tem cursos disso, é um método hoje institucional, e a gente tem pesquisadores da Conscienciologia que usam essa metodologia já há muito tempo, porque hoje é um método dentro da Conscienciologia. E o que acontece? Nós, enquanto revisores, e nós, enquanto colégios invisíveis, né, de revisores multidimensionais, a gente acaba, o quê? Conhecendo pesquisadores que fazem parte daquele agrupamento temático ou metodológico. Então, a gente acaba sendo um agente de interação e de confluência. Então, por exemplo, às vezes eu conheço um pesquisador que está estudando um tema, sei lá, no Rio Grande do Sul, outro em Minas e outro em Manaus. E aí a gente acaba também, o revisor, sendo um mediador dessas redes interacionais, né? Por exemplo, hoje, vamos falar da semiótica, hoje a gente tem muitos pesquisadores no Brasil todo e no mundo estudando parasemiótica. E é uma coisa que, quando a gente chegou na Conscienciologia, o pessoal achava que a semiótica era uma meia ótica. Era metade de uma ótica. E é o contrário, a semiótica é esse que estuda os signos, né? Isso é que é consciência literal, né? E ao contrário, a semiótica ela é muito ampla, ela não é uma semiótica, ela é ao contrário, ela é uma ótica muito otimizada, né? Então é muito legal isso, a gente vai criando redes interacionais. Poderia falar sobre a MD atuando como e quando, e também a responsabilidade da Consciem? Olha, o que acontece? Eu acho muito sério a gente ampliar nossa autoconscienciação multidimensional. Eu acho que isso é urgente, né, no planeta, é urgente no nosso grupo, né? Tanto que a própria Reconsciência, ela trabalha com pesquisologia buscando a mega conscientização. Isso é, nós estarmos no planeta para trabalharmos a conscientização da multidimensionalidade em todos os aspectos possíveis, né? Então, eu acho que esse trabalho que você pode fazer num banco de uma praça ou dentro da sua casa, mas você percebe a seriedade do campo interdimensional que você está trabalhando e o quanto isso tem todo um impacto holobiográfico na para-história de todos nós, eu acho que isso é um desafio importante e eu acho que isso pode ajudar e muito. Aproveitando a deixa do verbete de hoje, encaminho pergunta para a verbetógrafa, mas também para a mediadora Rosa Nádia, falar a respeito do seguinte assunto. Na Fatologia, página 19, segunda linha.
a disponibilidade interassistencial, o acolhimento, a paciência, a persistência. Penso que esses são trafores da equipe de revisão de verbetes. E se isso não existisse, não teríamos enciclopédia nem tertúlias, concordam? Você pode responder? Quer começar? Não, pode começar assim. Olha, é muito legal a gente perceber os grupos que estão trabalhando, muitas vezes em fórmulas formais diferentes, em métodos diferentes, mas que nós estamos todos chegando ao mesmo ponto, que é a concretização da conscienciologia, é nós deixarmos coisas escritas, não importa se a equipe é de verbetes, ou de livros, ou de pensatas, ou de artigos, enfim. E o que acontece? Nesse sentido, o papel do revisor, nessa coautoria, eu acho fundamental, e aí vamos juntar as revistas, enfim, né? Não quero esquecer ninguém, mas o papel desse revisor, enquanto um mediador processual. E veja, como é um mediador processual, nós estamos falando de uma sedimentação de uma cultura. De trazer de fato a pesquisa, deixar de ser teórica, ela ser do dia a dia, ela ser multidimensional, são muitos os desafios. Então, um revisor, né, um professor dessas metodologias, ele faz sim toda a diferença. Agora, veja, ele vai ter que trabalhar com a própria ansiedade. Por quê? Porque nós estamos falando em processos, né? Então, eu acho que tem que ter persistência, banco de dados, um dia de cada vez, e saber que esse é o processo mesmo que muita gente nem saiba disso, né? Na verdade, a maioria nem sabe disso. Então, às vezes, é muito engraçado que, e eu acho que está certo, porque a gente está aqui para produzir, para publicar. Então, muitas vezes, as pessoas falam, gente, mas onde está teu livro, ou teu artigo, ou teu verbete e tal, né? E está em processo. Só que muitas vezes não sabe que junto com esse processo, você ainda está no seu primeiro verbete, ou você está no seu primeiro artigo, mas você já ajudou a consolidação, às vezes, de 200. Né? Então, é muito legal a gente ter essa conscientização e fazer a nossa parte. Isso é, sermos pesquisadores, autores, leitores e revisores. Né? Então, aí, da parte que ele fala da equipe de revisão de verbetes e da continuidade, né, da enciclopédia, da existência propriamente dita da enciclopédia. E ele cita a disponibilidade interassistencial, acolhimento, paciência e persistência. Eu penso que esses trafores têm que estar presentes mesmo, se a gente não tem, a gente tem que desenvolver. Mas eu também acho que tem outros princípios e outras, não sei se trafores, outras condições de autoconsciencialidade, que são a responsabilidade. A gente tem responsabilidade com essa enciclopédia, uma responsabilidade grupal, é um senso de retribuição também grupal pelo trabalho, né, que tanto tempo o professor Valdo vem fazendo. Ele abriu a possibilidade da gente participar dessa mega GESCOM grupal, né, e também a vontade, eu estou dizendo agora da minha parte, eu penso que de todos nós, de fixar o nosso autorrevezamento também. Porque é muitíssimo importante que a gente tenha aí o nosso trabalho dentro da enciclopédia por esse processo do autorrevezamento, né? E é grupal, né? Que o nosso trabalho ainda está em andamento. Então, eu penso que talvez seja até o interesse próprio mesmo, né, da gente manter essa enciclopédia funcionando, que dê essa vontade íntima da gente persistir, da gente ter esse senso de paciência, né, porque tem que ter tudo isso mesmo, né? Quem trabalha com revisão, vocês estão trabalhando aí, tem que ter tudo isso. Mas no caso específico da enciclopédia, eu penso que a retribuição com todo esse trabalho que a gente está tendo, né, desde o curso intermissivo, aqui na Conscienciologia, nesse ambiente aqui, nesse campus aqui, com toda a holoteca, holociclo, com o trabalho incansável do professor Valdo, do exemplarismo dele, da repetição paciente dele, que a gente se conhece aqui desde 2001 aqui, é repetição paciente, esse tempo todo
12 anos que eu estou aqui, ele praticamente vem alfabetizando a gente na escrita da enciclopédia. Então, eu acho que é, assim, eu acho que é retribuição também, é tudo isso, né, eu penso. Aqui no verbete eu falo dessa responsabilidade intransferível, intransferível, né? Eu percebo que o revisor, quando isso para ele é de fato, em termos de PROEX, é um valor, e ele se percebe enquanto mini peça, e porque é um trabalho grupal, né, evolução grupal, a gente percebe que é uma responsabilidade intransferível, né? E foi uma coisa, eu concordo com você, eu também escrevi isso, eu concordo. Porque a gente sabe que o trabalho está aí, né? E tem que persistir, né? Um dia de cada vez e manter, né? É uma maneira que a gente também tem de participar como, enquanto mini peça desse max mecanismo, né? Se a gente tem condições de ajudar nesse setor, a gente tem a responsabilidade o para-dever, né? De estar aí fazendo. Agora, eu também acho que tudo que ele escreveu está correto, o senso de interassistencialidade para penetrar, apreender isso que você está falando. Porque sem esse senso de interassistencialidade, você não chega nessa técnica que você está apresentando hoje, de você fazer uma leitura multidimensional, você para por ali. Não vira um paramétodo. Não entra no paramétodo. Então, tem que ter realmente esse senso. Mas é um conjunto, né? E como você falou desde o início, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Dá tempo de mais uma pergunta em cima disso? Deixa eu só fazer a última pergunta e eu passo para você, porque a gente não tem tempo. Acabou. Não daria nem para fazer isso aqui. Eu vou fazer porque acabou, 15 minutos agora. Na qualidade de metodóloga pesquisadora, MD evolucionista, poderia avaliar de 0 a 10 qual o nível de concretização efetiva do Colégio Invisível desta área no planeta? Qual o nível de concretização efetiva na dimensão intrafísica do revisionismo gráfico parapsíquico, sendo o 10 complexus grupal? Então é fácil, é só de 0 a 10 você dá uma nota. Olha, como tudo é processo, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer. Então, com 10 não estamos completistas, não. Vamos cada vez ampliar mais. Agora, eu acho que desde que a gente chegou aqui nessa vida, lá em 2000, a gente já cresceu um pouquinho. A gente está com um colégio invisível, a gente já tem vários revisores, grupos de revisões com essa... Mais de 51%. Eu acho que a gente hoje já passou de 50%. Mais de 50%. Não estamos no 10%, mas acho que a gente está indo razoavelmente bem. Isso. A gente parabeniza você, peço desculpas a você, mas você está aqui presente, você pode perguntar, né? A gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, a participação de vocês, dos teletertulianos também. Nós tivemos 13 perguntas, né, de teletertulianos, e esperamos, assim, infinitos verbetes aí, de você ou de toda a equipe, e passamos, então, para o nosso comercial. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 43 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Neida, Eventos, Ectolab, Porto Alegre, Vautirene Acoplamentário, Patrícia CP2, Rita, CIP, São Paulo e curso Sinalética Parapsíquica. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde, a gente quer continuar falando da Enciclopédia da Conscienciologia, já que nós falamos, né, tanto aí durante todo o verbete, importante verbete. A gente quer convidar vocês, tertulianos e teletertulianos, mais uma vez, a serem amigos da Enciclopédia. Este programa, ele é o arrimo financeiro, ele é a sustentação econômica de toda a produção dessa mega gestão coletiva. O programa Amigos sustenta financeiramente este tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, a entrega diária de centenas de verbetes para vocês, ininterruptamente, de forma gratuita. Também mantém 2 estruturas fundamentais, que é o Holociclo e o Holoteca. Então, a gente conta com a participação de vocês. Você, amigo, cuja assinatura venceu nesse ano, volte o mais rápido possível ao nosso convívio. É só entrar em contato com o CAEC, o telefone é 45, código de área, 35 25 26 52, e você que está aqui, passe na recepção e peça para ser amigo da Enciclopédia. E olha, tem uma grande novidade chegando para os amigos. Ela se chama Verbetomática. Eu vou deixar só no ar
para vocês, né? Eu vou lançar a isca, ver se vocês pegam aí. Verbetomática. Aguardem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em qualificar a sua interassistência parapsíquica a participar em Porto Alegre, no período de 8 a 13 de outubro, dos eventos que serão realizados em parceria com o IPC e serão coordenados pelo professor Epicom Hernandes Leite. A agenda dos eventos é a seguinte: dia 8 de outubro, Dinâmica Parapsíquica. 9 a 10 de outubro, curso TENEPS Avançada e Paraambulatório. Dia 11 de outubro, palestra pública. 12 e 13 de outubro, Ectoplasmia e Paracirurgia, é um curso. Todos os eventos serão realizados no Hotel Embaixador. Para maiores informações, entrar em contato com o Centro Educacional do IPC Porto Alegre, na Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco, Porto Alegre, ou ainda pelos telefones. Código de área 51 3224 0707. É 51 3224 0707. Código de área 45 2102 1427. Ou ainda 8802 5948. Ou pelo e-mail portoalegre@iipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá no CAEC nos dias 20, 21 e 22 de setembro. O curso acoplamentário possibilita o desenvolvimento parapsíquico, fazendo uso das técnicas do acoplamento energético, assimilação simpática e clarividência facial. Os EPICONs deste acoplamentário serão João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. A temática é autoconscienciometria. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para o curso SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. O SCP-2 é um curso que nos ajuda a nos tornar despertos. A proposta dele é a desperticidade ainda nessa vida. Ele tem como pré-requisito o SCP-1. Em setembro, nós vamos ter 3 turmas de SCP-2. Uma no Rio, em Saquarema, de 13 a 15 de setembro. Uma em Porto Alegre, de 20 a 22 de setembro. E uma em Ribeirão Preto, iniciativa do Centro Educacional de Uberaba, de 27 a 29 de setembro. O SCP-2 é um curso de imersão, acontece no hotel. Ele, a partir de 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, ele permite um portal interdimensional onde nós conseguimos, então, concretizar e intensificar a nossa renovação pessoal. Os interessados em telefone do Rio é 21 31 53 75 74. Em Porto Alegre, 51 32 34 0707 e em Uberaba, que é o de Ribeirão, 34 33 21 8689. Obrigada a todos, uma boa semana. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e tertulianas que nos acompanham para o curso integrado de projeciologia. São várias turmas que estão começando agora no mês de setembro. Nós temos cursos na unidade dos Jardins, em Santana, no interior do estado, em São José dos Campos, e também no núcleo Itajubá. Esses cursos começam ou em 7 de setembro, ou em 14, ou em 28 de setembro. Há várias possibilidades de datas para cada um se encaixar. Outro curso importante que vai estar acontecendo em São Paulo, nos dias 7 e 8 de setembro, é o curso Sinalética Parapsíquica, da professora Michele Pontes. Então, uma oportunidade para todos estarem conosco lá em São Paulo. O número do telefone do Centro Educacional de São Paulo, o código é 11 3287 9705. Repito, 3287 9705. Obrigada.
O verbete da manhã é pedido de TENEPS, especialidade em interassistenciologia. Autora, professora Pilar Alegre. Obrigada e boa tarde a todos.